Continuando aí, gente, com as nossas correções aí. Paramos na página 167, né? Vamos corrigir aí o número 9, tá? Vamos corrigir juntos aí, tá? Vamos acompanhar aí comigo. Com os seus colegas, tá? Essa questão foi feita em sala, né? Vocês conseguiram realizar aí com sucesso essa questão, tá bom? Resposta pessoal também. Então, com os seus colegas, defina um procedimento para construir um quadrado. Então, construa, define o quê? Um procedimento para se construir um quadrado, usando apenas régua e compasso. Então, apenas com uma régua e com um compasso, tá? Vocês construíram um quadrado, tá? E um quadrado que perfeitinho, tá? Então, ó, depois, a partir do procedimento elaborado, construa um quadrado de lado medindo 3 centímetros. Então, através de uma régua e de um compasso, eu consigo construir um quadrado, né? Sim, eu consigo construir um quadrado, né? Então, eu tenho aqui um segmento de reta, OB. Tenho aqui, ó, construir com uma régua um segmento de reta OB, né? Um segmento de reta OB, já que eu quero a sua medida, como é um quadrado, todas as suas medidas são iguais. E como eu quero aí, né, um quadrado medindo 3 centímetros de lado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a régua, já colocar já na medida certinha, né? De 3 centímetros, tá bom, gente? 3 centímetros de lado, né? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o compasso. Como é que eu vou utilizar esse compasso? Esse compasso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha, a ponta seca do compasso, tá? Como se eu estivesse aqui com a ponta seca dele e medisse, ó, até aqui, tá? E vou medir até aqui o meu outro ponto B, né? Peguei aqui, olha, aí já que eu vim até aqui, marquei um ponto B aqui, então eu continuo com a ponta seca aqui em O, né? E vou construir aqui um arco até mais pra frente aqui, ó. Construir um arco, tá vendo aqui que eu construí um arco? Quando eu construo esse arco, o que eu consigo traçar aqui? Eu consigo traçar aqui, olha, um outro segmento aqui, ó. Ó, olha aqui, ó, onde eu parei aqui, olha, no arco aqui em cima, ó, certinho aqui no arco, ó. Tá vendo aqui, ó? Parei aqui, tá? Como se esse quadrado aqui estivesse medindo 3 centímetros, tá, gente? Tá? Por que eu não fiz com a medida exata? Senão ele vai ficar um quadradinho muito pequeno e vocês não vão conseguir visualizar, tá? Então, é como se a medida dele fosse de 3 centímetros, tá? Então, aqui, olha, eu vou construir aqui, olha, um outro segmento, olha. Tá vendo aqui, ó? Construo aqui, ó, um outro segmento, tá vendo, ó? Ó. Construir aqui um outro segmento e olha o que vai acontecer. Aqui eu vou fechar, né? Ó, de acordo com o arco aqui certinho, bonitinho, ó. Eu vou fechar aqui o meu polígono, a minha linha poligonal. Fechadinha, ó. Então, né, através, né, dessas duas ferramentas, uma régua e um compasso, eu consigo aí construir o que? Um quadrado, né? Em que as suas medidas são de 3 centímetros. Tá bom, gente? Consegui construir aí um polígono, né? Com uma régua e um compasso, tá? Aí na questão 10 está pedindo a mesma coisa, né? Sendo que, ao invés de ser um quadrado, está pedindo para construir um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Em que os seus 3 lados são o quê? Iguais, de mesma medida, né? Então, na 10, veja como Jorge usou a régua e o compasso também e começou a construir um triângulo equilátero, né? Ele traçou um segmento A, que será um dos seus lados do triângulo equilátero, né? Então, como é um triângulo equilátero, tem que ter as 3 medidas iguais. Então, o que ele fez? Ele traçou, olha, um segmento OA, tá vendo aqui, ó? Tracei meu segmento AA, belezinha? Aí eu vou pegar a ponta do compasso seca, coloquei em O, né? E a outra ponta vai vir aqui em A, certinho? Até o outro ponto, tá? Quando ele chega aqui, olha, o que ele faz aqui com a ponta seca aqui, ó? Chegou aqui, ele vai ficar aqui, né?
ele vai traçar aqui, ó, traçou aqui, olha, o arco aqui, né? Depois ele vai colocar a ponta seca em A e vai traçar aqui, olha, um outro arco aqui em O, tá vendo aqui, ó? Tracei o outro arco aqui. Então, o que que acontece aqui, olha? Cruza-se o quê? Um ponto, cruzou um ponto aqui, né? Então, o que que eu vou pegar aqui? Eu vou peguei aqui, olha, tá vendo essas linhas tracejadas aqui, ó? É que daqui até esse ponto aqui, olha, tá vendo aqui, ó? Marquei um ponto aqui e depois eu vou traçar aqui um outro segmento aqui até aqui em A. Tá vendo aqui, olha? Então, eu consegui construir o quê? Um triângulo de mesmo ângulo. Isso significa, gente, que quando eu traço, ó, do zero, ó, do ponto O até o ponto A, quando eu traço esse arco aqui, olha, ele vai me dar sempre a mesma medida do outro lado. E quando eu faço a mesma coisa daqui pra cá, ele vai me dar sempre a mesma medida desse lado daqui. Então, todos os seus lados vão ser iguais. Então, quando eu quero construir um triângulo equilátero, né, que as três medidas são iguais, né, é só eu traçar os meus arcos aqui, né, que as suas medidas serão exatamente iguais. A mesma coisa acontece com o quadrado, tá bom? Então tá aí a questão, tá? Vocês conseguiram fazer perfeitamente, ficou tudo muito certinho, tá? Vocês conseguiram aí superar todas as expectativas, tá? Foi tudo nota 1000, tá bom? Então, página 167 corrigida, 9 e 10. Agora vamos partir para a página 169. Na página 169, gente, só para vocês completarem aí, né, as lacunas. Então, vamos completar essa lacuninha aí em azul, né? Quando a medida de um ângulo é maior do que 0 grau e menor do que 90, nós temos um ângulo chamado de agudo. Então, quando nós temos aquele ângulo, né, com medida maior que 0 e menor que 90, né, aquele ângulo fechadinho menor que 90 graus, né, nós temos um ângulo que é agudo, tá? Agudo. Tá bom? Então, aí, no quadradinho azul, a resposta é agudo, né? Então, aí no quadradinho rosa, vamos lá. Quando a medida de um ângulo é igual a 90 graus, temos um ângulo que... Então, quando a sua medida é igual a 90, nós temos um ângulo reto, tá? Ângulo reto, tá? E no quadradinho verde, quando a medida de um ângulo é maior do que 90 graus e menor do que 180, nós temos um ângulo obtuso. Obtuso, tá? E no quadradinho amarelo, quando a medida de um ângulo é igual a 180, nós temos um ângulo raso, que é o ângulo de meia volta, né? Nós temos o quê? O ângulo raso, que é aquele ângulo que mede 180 graus, que é o ângulo de meia volta, tá? Isso tudo aqui, gente, está dentro de quê? Está dentro da classificação dos ângulos. Os ângulos são classificados de acordo com as suas medidas, tá? Então, é toda essa classificação dos ângulos aí, tá bom? Então, embaixo aí, gente, dos quadradinhos, nós temos aí a tracinho de um ângulo é uma semirreta que divide o ângulo. O que é uma semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos iguais? O que é essa semirreta que divide os dois ângulos, né? Iguais, são congruentes, é a bissetriz, né? Então, vamos colocar ali na resposta, bissetriz. É aquela semirreta que divide um ângulo em dois ângulos iguais, tá? E divide ele em duas partes, tá bom? Então, nós temos aí a bissetriz. Na linha de baixo, né? Na frase abaixo, em tracinho, ângulos adjacentes de medidas. Então, o que eu vou botar aí? Em dois ângulos adjacentes de medidas iguais, né? Então, aqui eu tenho 2, vou preencher aqui, e aqui eu coloco o quê? Iguais, tá? Em dois ângulos adjacentes, né? Nós temos o quê? De medidas iguais, tá? Tá? E esse ângulo aí ao lado, né? Correspondente é o ângulo que? É o ângulo COA,
né? Esse ângulo aí embaixo, nós temos aí o que? O ângulo COA, tá? Que é a nomeação aí do ângulo COA, tá? Que é o ângulo aí correspondente ao lado, tá? Então, no primeiro quadrinho verde aí embaixo, para calcular a quantidade de tracinho de um polígono convexo de n lados, usamos a formulazinha da diagonal, né? Então, é o que? Diagonais, tá? Diagonais, vão preencher aí, né? São as diagonais. E no segundo, podemos usar a fórmula, né? Para calcular a soma dos ângulos, o quê? Aquela formulazinha da soma dos ângulos, o quê? Internos. A soma dos ângulos internos, né? De um polígono convexo de n lados, tá? E no terceiro quadrinho verde, em um polígono convexo, qualquer soma das medidas dos ângulos externos é 360 graus. A resposta aí vai ser o quê? 360 graus, tá? Na linha de baixo, polígonos são os polígonos convexos, cujos lados têm todos os mesmos comprimentos e ângulos de todas a mesma medida, tá? Qual é aquele polígono que tem todos os ângulos iguais e todos os lados iguais? Nós chamamos ele de quê? De polígonos regulares, né? Então aqui vai ser o quê? Regulares. Tá bom, gente? Então tá aí toda a nossa correção, né, da página 169. Na próxima aula nós vamos fazer os exercícios de simetria, tá? E corrigir no final. Tá ok, gente? Então até a próxima aula. Um grande abraço.